Olá, professor e professora! Este é o vídeo tutorial da obra A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe. Neste vídeo, vamos ver algumas possibilidades de como trabalhar o livro em sala de aula. Vamos lá? O diálogo dos estudantes com a obra literária é muito importante, por isso destacamos aqui atividades a serem trabalhadas antes, durante e após a leitura do livro. Na pré-leitura, explore os aspectos multissemióticos da capa e da quarta capa, como tipografia, cores e imagens. Pergunte aos alunos o que acharam da capa do livro, quais foram suas impressões e o que mais chamou a atenção deles. Também questione sobre o título e o que ele poderia significar. Durante a leitura, é importante despertar o engajamento do estudante para o ato de ler. Para isso, proponha inicialmente uma leitura individual e silenciosa do texto, feita extra classe. Já em sala de aula, promova uma leitura em voz alta do texto. No decorrer da leitura de cada conto, faça pausas, possibilitando momentos para os estudantes conversarem acerca dos acontecimentos narrados e também para o levantamento de hipóteses. Após a leitura, peça aos estudantes que retomem suas anotações, checando as hipóteses levantadas a fim de confirmá-las ou não, assim como formular novas. Lembre os estudantes de embasarem suas opiniões com argumentos convincentes. Depois, faça perguntas sobre a opinião deles a respeito da história retratada, como, por exemplo, o que acharam do conto A Máscara da Morte Rubra? De que trata essa história? Apesar de retratar um tempo passado, esse conto permanece atual. Por que podemos afirmar isso? Quais são as características físicas e psicológicas a partir do Príncipe Próspero? Agora é o momento de apresentar algumas sugestões de atividades para professores dos outros campos do saber a partir do conto A Máscara da Morte Rubra. Vamos a elas! Ciências da natureza e suas tecnologias. Promova uma conversa inicial sobre pandemias, perguntando aos alunos quais poderiam citar e o que sabem sobre elas. Depois, convide os estudantes a assistir ao vídeo Epidemias no Brasil, como o país lidou com a febre amarela e a gripe espanhola, disponível em canais de vídeo da internet. A partir disso, faça uma discussão sobre as informações obtidas, relacionando-as ao contexto da obra e à pandemia de Covid-19. Ciências humanas e sociais aplicadas. Desenvolva com os estudantes uma atividade de pesquisa e discussão sobre o contexto histórico, social, político, econômico, ambiental e cultural da época em que Poe viveu. Após a pesquisa e a socialização das informações obtidas, promova uma discussão crítica sobre desigualdades sociais na atualidade. Matemática e suas tecnologias. Aproveite a temática pandemia e proponha que desenvolvam um gráfico de barras contendo os dados da Covid-19 no município e no estado onde moram. O gráfico deve ter como base os dados sobre a doença, divulgados nos anos de 2020 e 2021. Nele, devem constar o número de habitantes, o número de pessoas contaminadas, curadas e de óbitos. Os contos de Edgar Allan Poe pertencem a um subgênero do romantismo, chamado romantismo sombrio, ou dark romanticism. Suas principais características são a melancolia e a reflexão sobre o que escapa ao racional, com ênfase na formação da loucura humana e do mal. O romantismo é um movimento não só da literatura, como das artes em geral, abrangendo também a pintura, música, teatro e filosofia. Um dos mais interessantes produtos da escola romântica foi o estilo gótico, cuja literatura incorporou novos elementos comuns ao século XIX, como o receio e o pavor com relação aos avanços da ciência, suas máquinas estranhas, seus novos tratamentos médicos, o hipnotismo e a descoberta de inimigos invisíveis, como bactérias e vírus causadores de doenças, além dos transtornos psicológicos. A Máscara da Morte Rubra é classificado como um conto, mas você sabe quais são as características desse gênero literário? O conto apresenta poucos personagens. O tempo é delimitado, o conflito costuma ser único e geralmente fica bastante evidente. Tem poucas ações, não permitindo intrigas secundárias, como no romance ou na novela, caracterizado principalmente por sua brevidade e essencialidade. Professor, a fim de enriquecer o trabalho, são propostas a seguir referências que objetivam estabelecer relações intertextuais e interdiscursivas com a obra literária A Máscara da Morte Rubra, de acordo com os campos da BNCC. Campo da vida pessoal. Tudo o que é gótico é perpassado pela morte, seja pela presença ou pelo medo dela. A Casa do Saber, instituição que tem como objetivo disseminar conhecimento por meio de debates e diálogos, propôs uma conversa com o doutor em filosofia Andrei Martins sobre a negação da morte. A conversa está disponível em um vídeo na internet. Após assistir ao vídeo com os alunos, promova um debate sobre as ideias apresentadas.
Campo das práticas de estudo e pesquisa. As histórias de Edgar Allan Poe mexem com nossos medos das perdas, da loucura, da morte, entre outros. Nesse sentido, o livro A História do Medo no Ocidente, de Jean Delumeau, apresenta uma pesquisa que mostra como o sentimento de medo evoluiu e como também foi sendo construído no decorrer do tempo, em seus aspectos sociais e científicos. A partir da leitura do livro, a turma pode fazer uma pesquisa por amostragem sobre os maiores medos dos estudantes da escola e interpretar os dados coletados. Campo jornalístico midiático. Convide os estudantes a assistir ao documentário dividido em 3 partes, A Morte ao Longo da História, da professora e pesquisadora Janaína Botelho, a fim de conhecer mais sobre a relação do ser humano com a morte. Após assistirem ao vídeo, promova um debate com os estudantes sobre as ideias apresentadas pela pesquisadora. Campo da vida pública. Qual é o limite para a ciência? Boa pergunta, não? Para instigar essa discussão, assista com os alunos ao longa-metragem A Ilha do Dr. Moreau. Após, promova um debate sobre os limites éticos da ciência. Leia ainda com os alunos o Código de Ética Médica e outros documentos regulatórios das ciências biológicas, para que os alunos tenham base em sua argumentação. Campo artístico literário. Nesse campo, a obra de Edgar Allan Poe, como um todo, pode dialogar com muitos gêneros literários e artísticos. Promova momentos em que os alunos possam acessar referências à obra de Poe, como canções, filmes e histórias em quadrinhos. Professores, este foi o vídeo tutorial da obra A Máscara da Morte Rubra, conto de Edgar Allan Poe. Esperamos que o material seja útil para a sua prática docente. Tenham um bom trabalho em sala de aula e até mais!